Porque desde muito pequena eu tive uma relação muito grande com a natureza e com o natural. Éramos tratados com chás e com coisas tão bizarras que se eu contar aqui, vocês vão falar, não acredito. Então aqui, ó, aquele produto que eu fiz naquele dia. Olá, tudo bem? Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Maria, sou biomédica esteticista e agora estou entrando no ramo da saboaria artesanal. E como na saboaria artesanal é tudo muito mais natural, ou pelo menos boa parte do que a gente usa é natural, porque a gente trabalha com as essências, com os óleos essenciais, com as argilas, com as ervas, né, com os óleos vegetais. Então agora eu estou entrando nesse mundo. E nesse vídeo eu quero contar essa minha relação, porque eu estive pensando sobre isso, né? Como a vida vem te trazendo, você vem passando os anos e às vezes você vai por aqui, às vezes você vai por ali, às vezes você planeja por aqui, mas sei lá, o destino, Deus, o universo, ou as suas próprias escolhas, né? O seu livre-arbítrio, leva você por outro caminho. Mas eu estive pensando sobre isso. Porque desde muito pequena eu tive uma relação muito grande com a natureza e com o natural. Eu sou do interior, né, do interior do Ceará. Não era onde a gente morava, não era assim, florestas, matas densas, mas era mais afastado do centro da cidade, mais mato, né? E aí eu lembro quando eu era criança, eu e os meus irmãos, a maioria das vezes quando a gente adoecia, éramos tratados com chás e com coisas tão bizarras que se eu contar aqui, vocês vão falar, não acredito. Pois muito bem, acreditem. Eu lembro que quando a gente tinha uma tosse muito forte, que a gente chamava de tosse braba, eu nem sei hoje em dia que nome que dá esse tipo de tosse, mas enfim, era aquela tosse que não parava nunca e que a gente tossia por dia seguido, que até estourava os vasinhos dos olhos, assim, sabe? Ficava aquele olho vermelho de sangue, de tanto a gente tossir, de tanto esforço que fazia. E para isso, a minha mãe fazia chá de cebola braba. De verdade, eu não sei se existe essa cebola aqui ou que tipo. Eu vou até pesquisar ou perguntar para minha mãe que tipo de cebola que era. Mas eu sei que era uma cebola braba que ela mandava a gente ir catar lá no mato lá. A gente sabia qual que era, né? Porque a cebola fica, lógico, dentro da terra, mas a gente sabia que planta que era. Então a gente colhia, era uma cebola branca, bem branca mesmo, e minha mãe fazia chá com essa cebola. Então era assim que minha mãe tentava curar essa tosse da gente, que chamava tosse braba. Outros episódios também que eu lembro, que quando a gente ficava, sei lá, não vou nem dizer acamado, porque a gente não tinha cama, era rede, né? Então quando a gente ficava doente, ficava prostrado mesmo, que ficava ali deitado e com aqueles quadros de febre, gripe ou qualquer outra enfermidade, eu lembro muito bem que minha mãe fazia chá de erva cidreira. Erva cidreira ou capim cidreira, eu não sei qual das ervas ela usava, mas enfim, era da família da cidreira, né? Porque você sabe que tem a erva cidreira e tem o capim cidreira, que também é conhecido como capim santo, capim cheiroso, capim limão, lemongrass. E tem a erva cidreira, que a erva cidreira é uma folhinha e o capim é um capim. Eu não lembro qual desses dois ela usava, mas usava um desses dois. E como a gente ficava sem apetite e tal, eu lembro muito nitidamente que ela fazia o chazinho de erva cidreira e nos dava com bolacha creme crack. E ali era o que sustentava a gente nesse período de prostração. Eu lembro também que os meus irmãos ficavam ali do ladinho, na verdade, querendo que a gente tivesse menos apetite ainda, porque se a gente não comesse, eles comeriam. Era assim, gente, era, porque era
Éramos em 7 irmãos e uma família muito pobre e a minha mãe lutando ali para cuidar de todo mundo. Mas enfim, então tinha a tosse braba, que ela fazia chá de cebola braba, que a gente ia colher lá no mato. E tinha essa prostração quando a gente ficava realmente deitado, a doença era um pouco mais pesada, e ela cuidava da gente com chazinho de erva cidreira ou capim cidreira, eu não sei qual dos dois, com bolacha creme crack, essa era a nossa alimentação. Tinha uma outra questão também que de tosse, que ela curava a gente, na verdade curava, tem um tempo, né, que o organismo tem as doenças, né, tem sua instalação, tem o seu pico, depois tem a decaída, né, do organismo ali, quando, dependendo do problema, ele consegue se curar, consegue, né, se levantar. Mas os chazinhos, o cuidado, né, essa atenção de mãe, era isso que fazia também a gente se curar, né, das doenças. Mas enfim, aí tinha outra também situação de tosse, que ela assava a cebola, colocava dentro de uma meia e amarrava no nosso pescoço. Gente, olha, qual a parte medicinal da cebola dessas situações, eu não vou saber explicar para vocês, mas era assim que a gente se curava. Das tosse, das febres, dos sintomas de diarreia, das queimaduras, dor de cabeça. A dor de cabeça era um pano amarrado na testa, na cabeça, né? Isso também curava dor de cabeça. Então, com relação a outras coisas, por exemplo, a queimadura, é isso que eu falo que é bizarro, que talvez vocês não vão ficar assim, como assim? Mas era. Há 50 anos atrás, era assim. Então, o primeiro filtro que a gente teve na nossa casa foi ganhado do projeto Rondon. Não sei se vocês sabem, se vocês conhecem o projeto Rondon. Para eu conseguir explicar melhor para vocês o que é o projeto Rondon, eu vou ler aqui mesmo o que eu pesquisei, tá? Projeto Rondon é uma ação do governo federal coordenada pelo Ministério da Defesa que une estudantes universitários e professores voluntários para levar desenvolvimento sustentável, cidadania e melhorias a municípios carentes com baixo índice de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, no Brasil. Ele funciona com ação voluntária, áreas de atuação e apoio logístico. Então, a ação voluntária é alunos e professores de instituições de ensino superior aplicam conhecimentos práticos em comunidades isoladas. A minha era uma delas. Áreas de atuação, oficinas e projetos em saúde, educação, cultura, direitos humanos, meio ambiente e tecnologia. O apoio logístico conta com suporte das Forças Armadas para transporte e segurança nas regiões atendidas. Esse projeto Rondon começou em 1967, que foi o ano que eu nasci. Então, quando isso acontecia, por exemplo, eu acho que talvez já tinha, quando acontecia lá na minha cidade, quando eles chegaram lá na minha cidade. Então foi por volta, sei lá, eu talvez tivesse 8 anos, mais ou menos, por aí. Então, para contextualizar essa parte que eu vou contar agora desse outro tratamento médico nosso, que a minha mãe era nossa médica, nossa enfermeira, nossa tudo, né? Então, o primeiro filtro, antes a gente só tomava água de pote. Quem tem mais ou menos a minha idade e quem também tem uma descendência nordestina vai saber o que é um pote. Mas se você não sabe o que é, eu também vou tentar deixar aqui uma fotinha de um pote para você entender. Então, até o projeto Rondon chegar na nossa cidade, a gente tomava água de pote, a gente ia buscar na cacimba. A cacimba era um poço, geralmente no meio de uma roça lá, né? Um veio de água que brotava e estava sempre, na maioria das vezes, né? Quando não tinha aquelas secas severas, estava sempre brotando água. E a gente ia com a lata,
enchia a lata, colocava na cabeça, trazia para casa para encher os potes. Então minha mãe colocava na boca do pote um pano, tipo um pano de prato, para coar, né? Porque era da terra ali. Mas de verdade, era muito melhor do que a água tratada que a gente hoje em dia toma nas nossas torneiras, viu? Era uma água, apesar de a água não ter sabor, mas era uma água saborosa. Então a gente coava ali pra ficar folha ou alguma terra, alguma coisinha que vinha ali junto com a água, porque a gente ia pegando ali daquele poço no chão mesmo. Enchia os potes. Como o pote era de barro, né? Ele ia transpirando. E a nossa casa era de chão batido, né? De terra batida. Conforme ele ia transpirando, ia pingando aquelas gotinhas no chão e embaixo do pote ia amolecendo a terra, né? Então formava tipo uma pasta de terra, uma lama ali embaixo do pote. Mas era tudo muito fresquinho, muito geladinho, a água do pote era muito geladinha. E depois é que veio o filtro, né? Que a gente começou a tomar água filtrada. Eu acho que quando eu comecei a tomar água filtrada, eu acho que tinha mais de 10 anos. Talvez mais. Bem mais, 10 anos eu acho, quando a gente começou a tomar água filtrada, que foi um filtro dado pelo Projeto Rondon, como eu já falei, né, que Marechal Cândido Rondon era, de novo, eu vou ler aqui para explicar melhor quem foi o Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon nasceu em 1865 e faleceu em 1958. Ele foi um militar, engenheiro sertanista brasileiro. Ele desbravou o interior do país, conectou o centro-oeste e a Amazônia por meio de linhas telegráficas e defendeu os direitos dos povos indígenas com o famoso lema: morrer se for preciso, matar nunca. Eu tô pesquisando aqui na internet, tá, gente? Que é para eu falar com palavras mais precisas quem foi o Marechal Cândido Rondon. Muito bem, o nosso filtro foi desse projeto, do Marechal Cândido Rondon, Projeto Rondon, que tinha essa ação voluntária com professores universitários, com estudantes universitários. Então, no período de férias, eles iam para essas comunidades afastadas de outros estados fazer essas ações voluntárias. Mas, voltando aqui ao pote, que ele transpirava, que era de barro, a gente enchia de água, ele ia transpirando no barro, ia caindo aquela gotinha de água constantemente ali embaixo dele e formava aquela lama, né? Como eu falei, o chão era de terra batida, a terra ia amolecendo e ficava. Então, como a água era muito geladinha, a lama ali embaixo do pote também ficava muito geladinha. E aquele ali era o quê? Era a nossa pomada para cicatrizar a queimadura. Quando a gente se queimava, a primeira coisa que a gente fazia era correr para lá, para debaixo do pote, pegava aquela lama que tinha formado bem geladinha e passava na queimadura. Com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nunca infeccionou nenhuma queimadura da gente. Eu só posso explicar. Se essa lama não era terapêutica, então Deus esteve sempre muito presente ali nas nossas ações medicamentosas, mas era assim mesmo. Aquela lama que se formava bem geladinha, a gente passava em cima da queimadura, porque quando você se queima, enquanto estiver muito quente, continua o processo de queimação ali, né? Então, quando você passa alguma coisa gelada, diminui a temperatura e cessa o processo, cessa essa continuação, processo de queimadura, né? Era isso. Tinha outra coisa também, que essa era mais bizarra ainda. O meu pai fumava cachimbo, né? E fumo de rolo. E conforme ele ia, né, usando o cachimbo, dentro do cabo do cachimbo se formava uma substância que aí eu nem sei dizer ou se era a nicotina, porque eu não sei se fumo de rolo tem nicotina, mas enfim, que a gente chamava de sarro. Me perdoa porque eu não vou saber te explicar direitinho
o que eu poderia comparar alguma coisa de hoje. Mas enfim, no cabo do cachimbo do meu pai, conforme ele ia fumando cachimbo, com fumo de rolo, formava uma gosma ali dentro do cachimbo, que às vezes ele pegava um araminho e limpava, que era para não obstruir ali o cachimbo, para ele, né, fazer chupar e fumar. Quando a gente tava com dor de barriga, com dor abdominal, às vezes não era nem dor de barriga, uma cólica, uma dor abdominal, a minha mãe pegava, tirava aquilo ali do cachimbo do meu pai e colocava no nosso umbigo. Pois é, gente, era assim que curava as nossas dores abdominais. Não sei o que fazia funcionar nessas coisas, mas funcionava. Porque nós, agora, há 3 anos atrás, é que eu perdi o meu primeiro irmão, 70 anos. E ele faleceu por várias complicações, do diabetes, hipertensão, AVC, infelizmente. Mas, enfim, essa não é a questão. O que eu quero dizer é que eu sou a mais nova das mulheres, tenho 58 anos. O meu irmão mais novo dos homens tá com 50, acho que 50 anos ele tá, né? Acho que vai fazer 51 agora o mês que vem, setembro, se eu não estiver enganada. Eu quero dizer que tudo isso não nos matou. E por incrível que pareça, nos curou. A gente teve sarampo, cachumba, catapora, tosse braba, todas as doencinhas que tinha, que hoje tá quase curada, só o sarampo, né? Que voltou. E olha, se vacinem. Ontem eu me vacinei, dos 6 aos 59 anos. Procurem um posto pertinho de vocês e se vacinem. Mas eu tive carambo, catapora, essas doenças que eram da infância até hoje. Então, eu tive esse contato com esses cuidados terapêuticos muito naturais, muito raiz, né? E era minha mãe que fazia. Outra coisa também que a gente fazia muito era, em dia de chuva, por exemplo, a gente, quando parava a chuva, como a gente morava no mato, então tinha pedra, muita árvore, e mato e capim, quando parava a chuva, a gente corria para fora para fazer a gente fazia as casinhas, né, ali no chão, e aí arrumava aqui a estradinha que ia escorrendo a água, os riachos. A gente mexia muito com a terra, a gente teve muito esse contato com a natureza, né, com os animais, nem tanto, porque a gente não tinha animal assim, tipo, tem cavalo, tem boi, não tinha. Mas a gente tinha peru, tinha gato, tivemos um cachorro, porcos. E aí, falando em animal, com relação aos porcos, por exemplo, a minha mãe cuidava também, minha mãe tratava também os animais assim, dessa forma, falava garrafada. Se o porco tivesse com algum problema, né, ela detectava lá o problema, e aí eles preparavam lá com ervas, né, juntava, eu não vou saber agora explicar quais as ervas que a minha mãe usava, mas eu sei que ela pegava aquelas ervas, macerava tudo, misturava com qualquer outra coisa e dava para os animais. Pegava, eu lembro deles pegando o porco e colocando, despejando lá aquelas garrafadas na boca dos porcos para curar. E as galinhas, ela curava com mastruz. Ou acho que também é conhecido como erva de Santa Maria. Então, por exemplo, se a galinha quebrava a patinha, ela macerava o mastruz, colocava algum óleo, esquentava aquela bola de planta macerada, pegava a galinha, envolvia ali a perna da galinha, envolvia com as tiras de pano assim. E, gente, os animais se curavam. Os animais se curavam. Hoje a coisa é completamente diferente, né? Na medicina veterinária, nas fazendas, nos sítios, em pessoas que criam animais. Mas na minha época, há 58 anos atrás, era assim. E era minha mãe que fazia tudo isso, entendeu?
Então, eu sempre tive esse contato com a medicina natural, com a medicina, não digo medicina, né? Mas a terapia integrativa, alternativa, né? Até porque, além de não ter recurso, existia uma distância muito grande entre a gente e a medicina, os médicos, hospitais, clínicas, né? E os animais eram curados dessa forma. A gente também era curado tal qual os animais dessa forma. E aí eu tava pensando ultimamente que talvez essa minha decisão agora de entrar nesse mundo é porque isso já vem alimentado de mim desde criança, desde muito novinha, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo o curso de massoterapia, o técnico em massoterapia, aquelas dinâmicas que tem nas aulas, a gente tinha que ir lá na frente para dizer o que você quer ser daqui 10 anos, onde você quer estar daqui 10 anos. E eu lembro que eu falei, eu quero ter ido na Índia, ter feito especializações na Índia, né, nessa área de massagem, e quero ter criado, fundado uma clínica escola, porque o meu objetivo era ensinar as massagens, né? E no mesmo espaço que eu ensinasse, eu queria atender. Eu queria tanto ser escola, quanto também ser um espaço de atendimento para a população. Esse é meu sonho, e esse foi o meu sonho quando eu participei da dinâmica. Em 2009, foi assim que eu disse, né? Que eu queria ter ido fazer uma imersão na Índia e ter fundado essa clínica escola de massoterapia. Eu fiz? Não, eu não fiz. Por quê? Porque será que é porque Deus falou, não, esse não é o meu plano para você? Ou será que eu não lutei pelo sonho que eu tive? Ou será que não era um sonho tão forte que me fez lutar por ele? Ou será que foi o destino que me conduziu por outros meios, né? Porque veja, a medicina ayurvédica, a Índia é o berço da medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é uma medicina muito natural. Quem, quem entra nesse mundo do Ayurveda muda totalmente o seu estilo de vida, a sua visão de ver as coisas, né? Eles falam que o que você não pode comer, você também não pode passar no corpo. O que você não pode passar no corpo, você não pode comer. Então é tudo muito natural. Eles usam muito óleos vegetais. Na verdade, eles só usam óleos vegetais. Pós de café, de açafrão, de canela, de gengibre. É isso que eles usam nas terapias do Ayurveda. E seria mais se eu tivesse enveredado, né? Eu estaria totalmente imersa nessa área natural. Não fiz, cheguei a fazer cursos, né? Como eu já falei em outros vídeos aqui, cheguei a fazer curso de massagem ayurvédica, mas como eu não podia trabalhar exatamente como eles ensinavam, eu preferi não fazer, porque seria só mais uma massagem adaptada, e eu preferi não fazer. E também para você usar o Ayurveda como tratamento, você precisa realmente estar muito imerso, estudar muito, muito, muito mais para entender esse mundo. Então, eu também fui me distanciando por essa questão de que eu não podia, por estrutura física dos locais onde eu trabalhava, não podia fazer tal qual a gente aprendia nas escolas. Então, não fui. Aí seria mais um envolvimento meu com o natural. E aí o tempo foi passando, eu fui fazendo uma coisa, eu fui fazendo outra, fui me distanciando do natural, mas sempre nas massagens, sempre usando os escaldapés, com os sais aromáticos, com os óleos essenciais, com as ervas. E aí, conforme eu ia comprando ervas e deixando aqui para fazer as almofadas térmicas, né, para pôr nos olhos, para pôr no abdômen, para pôr na lombar, eu fui de novo voltando pro natural. E
conforme eu ia guardando aqui as minhas ervas, aqueles cheiros, quando eu abro as sacolas assim, esse aroma de ervas envolve, assim, eu comecei de novo a olhar para a origem, né? Comecei de novo a olhar para a origem. E aí, como eu tô parada há 4 anos, também tem vídeo aqui explicando por quê, eu falei, por que não? Né? Por que não voltar às minhas origens e entender novamente isso? Eu sei que a saboaria artesanal, eu sei que os difusores, aromatizadores, todo mundo gosta, mas infelizmente não é todo mundo que vai. Como é que eu vou dizer? Vou falar do sabonete, por exemplo. Um sabonete artesanal, ele custa em torno de 15 a 30 reais. Eu já vi em lojas de pessoas renomadas nessa área sabonetes por muito mais do que isso. E quem usa? Quem usa são pessoas que dão muito valor a esse produto com menos química, esse produto com mais apelo sensorial, com mais apelo terapêutico. Não é que o sabonete artesanal vai curar alguma questão, por exemplo, mas o sabonete artesanal vai ajudar ali naquele processo de uma acne muito inflamada, de uma pele muito oleosa, de um melasma, principalmente os sabonetes com argilas, porque aí vem os sabonetes com argila, que toda argila tem o seu poder terapêutico, e tem também os sabonetes calmantes de lavanda, camomila, calêndula, porque dentro de cada sabonete não tem só a fragrância, não tem só o cheiro, o aroma, tem o extrato da planta, que isso traz aí um poder também de contribuição quando você está cuidando da pele, do corpo, das emoções, de uma forma mais presente. Então, o que a saboaria artesanal faz é isso, é complementar o que você está fazendo para cuidar dessas questões, como eu falei, de uma pele oleosa, de uma pele acneica, de uma pele desvitalizada, de uma pele envelhecida, de uma pele seborreica. Então, é isso que a saboaria artesanal faz. Traz um produto mais natural, com menos química, né? Para complementar e também para trazer o aroma para sua vida, os cheiros para sua vida, porque isso também faz uma diferença muito grande. É por isso que o sabonete artesanal tem esse valor mais elevado, porque a gente coloca muito mais ingredientes nutritivos, emolientes, hidratantes, né, dentro dos produtos. E sobre as canecas que eu também tanto falo aqui, vou pintar caneca, vou pintar caneca. Então, vou mostrar. Ok, ficaram iguais desenhos de criança da primeira infância. Mas, tô aprendendo, né, gente? Tô aprendendo. Essa foi a primeira que eu pintei. Não ficou boa, lógico. Eu ainda vou envernizar e queimar no forno, né? Que é pra não sair a pintura. Mas é assim, eu tô nesse processo de aprendizagem. A gente não nasce sabendo, não é verdade? Então, essas são as 2 canecas que eu pintei. E agora, o que eu vou fazer também é envasar aquele difusor aromatizador de ambiente que eu tinha preparado no outro vídeo. Vou mostrar pra vocês também. Então, aqui, ó, aquele produto que eu fiz naquele dia. Foram 3 dias, colocando no escuro, colocando no escuro tampado, colocando no claro destampado. Volta, escuro tampado, tampado. Esse processo é para evaporar o cheiro do álcool de cereal, né, que colocou aqui, e curar, macerar a essência para ela ficar muito presente, né, para ficar mais presente a essência e não sentir o cheiro do álcool de cereal. Então tá aqui, agora eu vou colocar naquele vidrinho. O aroma ficou maravilhoso.
varetinhas, produtinho bem lacrado. E aí, quando a pessoa for usar, desrosquei aqui, tira a tampinha aqui que tá protegendo, coloca as varetinhas suficiente para tampar toda a boca do vidro, para não exalar por aqui, exalar só pelas varetinhas. E é isso, ficou uma delícia.